Boa noite, irmãos. Nós vamos dar início ao nosso culto logo mais. Estou dando aqui o primeiro aviso. Nós vamos ouvir um hino aqui cantado pelo Osés de Paulo. Amém. Amém. Tá fugindo a imagem, tá fugindo. Vamos dar início ao culto desta noite, irmãos. Vamos abrir os nossos cantores no hino de número 301. Crer e observar. O hino 301. Abra os seus cantores aí, nós vamos dar início ao culto, tá bom, irmãos? Em Jesus confia, sua lei observa, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria
alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mira, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé ele ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Agora nós vamos fazer uma oração, pedindo a Deus para que possa nos abençoar nesta noite. Oremos. Querido e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor, meu Deus, pela graça, pela misericórdia que o Senhor tem para conosco, e queremos neste momento colocar as nossas vidas inteiramente à tua disposição, Senhor. Queremos pedir as ricas bênçãos do Senhor para o culto desta noite. Queremos pedir que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja ali na Praça André Nunes. Que o Senhor possa abençoar os irmãos que fazem parte dessa igreja. Que o Senhor possa abençoar cada família, meu Deus. E aqueles que nós temos certeza que estivéssemos com a igreja aberta estariam ali conosco. Que o Senhor possa abençoar essas vidas, Pai. Queremos pedir pelo nosso pastor, que o Senhor abençoe a vida do pastor Domiciano, ajudando ele, ó Deus, nas suas necessidades maiores. Abençoando a sua família, na pessoa da irmã Cleodi, abençoando a Fernanda, e também queremos pedir pelo Beto, que as tuas ricas bênçãos alcancem a vida do teu servo. Queremos pedir pelo pastor Osival também, o nosso ajudante ali, o nosso comandante, que ele possa estar conosco sempre à disposição do Senhor para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Abençoa ele, a sua esposa, a irmã Nade, abençoa o Heberto, também o Lucas, abençoa suas esposas, ó Pai, e todas as suas famílias, ó Pai. Queremos pedir, ó Deus, pela tua igreja de um modo geral, lembrando também da nossa congregação, das famílias que ali, ó Deus, participam dos cultos. Queremos pedir ao Pai que o Senhor abençoe esta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 51. Salmo 51, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 10. E o título do texto é Davi confessa o seu pecado. Leiamos então a palavra do Senhor.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado enquanto falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga toda a minha iniquidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o meu espírito. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, eu estava meditando nesses salmos hoje de manhã e estava vendo a forma como o rei Davi, ele reconheceu os seus erros. E o Salmo 51 é um dos poucos salmos onde nos é apresentado o contexto histórico. A inscrição diz: Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído a Betseba, que identifica claramente para nós o incidente do qual este salmo surgiu. Irmãos, foi um momento em que Davi se envolveu no duplo pecado de adultério e assassinato. Enquanto ele era rei, ele andou com Deus por muitos anos. Ele ganhou uma reputação como um profeta. Como um profeta. Um homem que entendia as coisas profundas de Deus. Ele se estabeleceu como líder espiritual do seu povo. Então, de repente, no final do seu reinado, ele se envolveu nesse terrível pecado. Irmãos, o interessante é que o próprio Davi, ele registra este pecado para nós. Deve ter sido uma experiência dolorosamente humilhante para o rei. E vocês se lembram da história? Ele estava no terraço, no pátio do palácio, um dia, quando o exército tinha ido para a batalha, e ele viu uma linda mulher tomando banho. Suas paixões foi despertada e ele enviou alguns mensageiros e ordenou que ela fosse trazida perante ele. Ele entrou em um relacionamento de adultério com ela, porque ela era uma mulher casada. Seu marido, um soldado do exército de Davi, estava fora lutando por seu rei. Mais tarde, quando Davi soube que ela estava esperando um filho, ele entrou em pânico e tentou encobrir as suas ações. Ele ordenou que o marido, Urias, fosse enviado da batalha para casa, esperando que ele fosse dormir em casa com a sua esposa. Embora a criança, então,
a criança seria aceito como sendo sua. A estratégia diabólica de Davi. Mas diz a palavra de Deus que Urias era um soldado fiel, comprometido com a batalha, e ainda que ele se voltasse para casa cumprindo as ordens do rei, ele não entraria em sua própria casa, mas dormia com os soldados do palácio e voltou para a batalha no dia seguinte. Irmãos, Davi sabia que, em última análise, o seu pecado seria descoberto. Então ele deu um outro passo errado. Isto é, sempre o que o pecado nos faz, leva-nos mais e mais fundo, mais longe do que jamais pretenderíamos ir. Antes que o rei desse conta, ele se viu forçado a uma tentativa desesperada de encobrir o seu mal. Ele ordenou que Urias fosse colocado na frente da batalha, onde ele iria certamente ser morto. E quando a notícia da morte de Urias chegou ao rei Davi, ele sentiu que estava fora do gancho. Ele havia coberto com segurança o seu pecado. Mas a sua consciência continuou a incomodá-lo. E no Salmo 32, no versículo 3, Davi registra como ele se sentiu durante esse tempo terrível, quando ele estava tentando encobrir o seu pecado. Ele disse, no versículo 3 do capítulo 32, enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Ou seja, por cerca de 1 ano, ele tentou viver com a consciência pesada. A culpa que sentia tornou-se quase insuportável. Então Deus enviou um profeta para Davi. Deus amava esse rei, o amava demais para deixá-lo a continuar encobrindo e prejudicando a si mesmo e a todo o seu reino por esse pecado oculto. Então Deus enviou o profeta Natã até Davi. Quando Davi foi confrontado, ele reconheceu o terrível pecado que o cometera. Ele caiu sobre o seu rosto diante de Deus e da experiência da confissão veio este belo 51º Salmos. Irmãos, aqui há várias coisas que eu quero que percebamos enquanto nos concentrarmos no versículo 10, onde Davi escreve. E ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ou seja, Davi confessa e pede para Deus mudar o seu coração, mudar a sua vida, mudar as suas decisões. Irmãos, aqui eu quero em primeiro lugar dizer uma coisa para os irmãos. Há uma necessidade de limpeza em nossas vidas. O problema com a nossa relação com Deus é o seguinte: Deus diz, leve uma vida limpa. E nós, diz para Deus, espera 1 minuto. Isto é um problema, irmãos. Porque, como diz Paulo lá em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E porque todos pecamos, irmãos, todos nós precisamos de perdão. O conceito do perdão
de ser justificado diante de Deus é retratado na Bíblia em muitas maneiras diferentes. Às vezes com um novo nascimento, às vezes com o pagamento de uma dívida, por vezes como cumprimento de uma cadeia pesada. Mas o quadro de perdão que Davi usa aqui é talvez a imagem mais comum em todas as palavras de Deus. Ele descreve como uma purificação. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E alguns versos antes, Davi escreveu: lava-me completamente do meu pecado e purifica-me do meu pecado. No Salmo 51, no versículo 2. E então no versículo 7 ele diz: purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Você vê, irmãos, o pecado ele é sujo. E sujo, ele mancha nossas vidas. O profeta Isaías coloca desta forma lá no capítulo 64, no versículo 6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. E há necessidade de que temos de ser purificado. Assim Davi diz: purifica-me, lava-me. As palavras que ele usa implicam uma lavagem completa. É quase como se pode imaginar uma mãe com uma criança no tanque, esfregando-o até a sua pele. Literalmente brilha e guinchos de água são implantados atrás das orelhas e se livrando de cada sujeira que tem. Davi diz: Deus é o que eu quero que você faça por mim. Eu me sujei. Eu estive fora, brincando com alguma coisa que eu não deveria ter brincado. E eu estou coberto de sujeiras. Eu peço e eu preciso que o Senhor me limpe. É uma imagem, irmãos, comum na Bíblia. Em Ezequiel capítulo 36, no versículo 25, Deus diz a Judá: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ananias disse a Saulo em Atos 22, 16: agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o seu nome. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Portanto, irmão, a Bíblia está cheia de textos nos mostrando que nós precisamos purificar as nossas vidas, que nós precisamos ter uma comunhão plena com o Senhor. Mas ainda também há uma necessidade em nossa vida, em nossas vidas de limpeza. Em segundo lugar, a limpeza deve começar no coração. Davi não diz: muda a maneira como eu me comporto. Ele diz: muda o meu coração. Não é que o nosso comportamento não é importante, é sim. É que nós temos que começar no coração, irmãos. Nós não vamos ficar limpos se nós não começarmos por dentro. E é de dentro do coração que Jesus diz que saem as coisas imundas, as coisas más da nossa vida. Podemos passar por todos os movimentos certos. Por todos os movimentos certos. Sem o nosso coração estar certo, mas se o coração estar bem, irmãos, tudo vai estar no seu lugar.
E é por isso que o Sermão da Montanha, Jesus diz: eu não quero que vocês se sentem todo orgulhosos só porque vocês nunca matou ninguém. Eu quero saber é o que está em seu coração. Eu não quero que você pense que você é alguém especial só porque você nunca cometeu adultério. Vamos dar uma olhada no que está em seu coração. Assim Davi diz: mesmo que se eu nunca cometer assassinatos ou adultério de novo em toda a minha vida, ainda há algo aqui que é um problema. Então, Deus, eu quero que você limpa o meu coração. Eu quero limpar das coisas que eu penso ser minhas propriedades, ou minhas prioridades. Meu desejo de servi-lo é tudo isso. Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo fala sobre a mudança em nossas vidas que devem ter lugar quando nos tornamos cristãos. Ele chama isso de despojar o velho e vestir-se de um novo homem. Viver como um novo homem envolve coisas como dizer a verdade e não roubar, coisas que às vezes nós fazemos, irmãos. Mas note como ele começa esta sessão. No capítulo 4, no versículo 22 ao 24, ele diz: a despojar-vos quanto aos procedimentos anteriores do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir de um novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Deus não criou o homem imundo. E eu quero que você perceba na frase em particular: a vos renovar do espírito da vossa mente. Paulo continua a dizer: assim como você deve agir como cristão, é a razão pela qual você deveria agir desta maneira e porque você foi ensinado a ser novo em seu coração. É onde a limpeza precisa começar, é no coração. Em terceiro lugar, ele diz: Deus cria o coração limpo. Davi não se oferece para fazer isso sozinho. Na verdade, ele sabe que não pode. E quando Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele volta para a linguagem da própria criação nos primeiros capítulos de Gênesis. A palavra criar, usada aqui no Salmo 51, é a mesma palavra hebraica usada em Gênesis. Na verdade, é uma palavra usada apenas por Deus na Bíblia. Isso significa que criar algo do nada, os seres humanos podem moldar, podem organizar, podem reformar coisas, mas os seres humanos não podem criar nada. No verdadeiro sentido da palavra, não podemos trazer à existência algo que nunca existiu antes. Interessante que na semana passada eu estava lendo um livro, estava contando uma história sobre um grupo de cientistas que se reuniram um dia e decidiram que o homem percorreu um longo caminho e Deus não era mais necessário. Então eles escolheram um cientista para ir a Deus dizer que eles não precisavam mais de Deus. O cientista se aproximou de Deus e disse: Deus, nós decidimos que não precisamos mais de você. Chegamos ao ponto que podemos clonar pessoas e fazer muitas coisas milagrosas. Deus o ouviu pacientemente e gentilmente o homem
E depois que o cientista terminou de falar, Deus disse: muito bem. E que tal se fazermos um concurso de criar o homem? O cientista respondeu: ok, ótimo. Deus acrescentou: agora nós vamos fazer isso assim como eu fiz nos dias antigos com Adão. O cientista disse: claro, não há problema. E inclinou-se e agarrou a um punhado de terra. Deus apenas olhou para ele e disse: não. Você vai criar o seu próprio barro. O ponto é que mesmo que o homem possa chegar ao ponto em que ele acha que pode estar no nível de Deus, ele não chega nem perto. Somente Deus tem o poder de falar e de trazer o mundo à existência. Só Deus pode criar. Portanto, não se surpreende. Portanto, não é surpreendente que quando Davi quer um coração limpo, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque eu não tenho o poder de criar um coração limpo. E você não tem esse poder. Salomão disse: quem pode dizer, purifiquei o meu coração e limpo estou do meu pecado? Provérbios 29. A resposta é óbvia. Nenhum de nós podemos dizer isto. Só Deus tem capacidade de pegar um coração de pecado e purificá-lo e deixá-lo limpo. Irmãos, as pessoas falam muito, as pessoas tentam lidar com a sua culpa em uma série de maneiras diferentes. Alguns tentam encobrir com um monte de boas obras, pensando: se eu fizer a obra suficiente, eu posso equilibrar a balança a meu favor. Mas as boas ações não te livram da culpa. Em Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico, é habitual que os judeus irem ao mar orar e jogar migalhas de pão para a água, para que os peixes possam comer simbolicamente os seus pecados. Mas isso não vai tirar a culpa. Só o que Deus fez por nós, através do sacrifício que Jesus ofereceu na cruz, pode tirar o pecado e a culpa e a vergonha. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Em quarto lugar, irmãos, temos de ter uma atitude que permita Deus mudar o nosso coração. Sim, Deus é o único que pode criar um coração limpo. Então, pode haver alguns que têm a ideia: bem, vamos apenas sentar e esperar que Deus fazer isso. Observe, irmãos, como Davi se preparou antes de ele pedir a Deus para criar nele um coração puro. Primeiro, houve contrição. O sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Davi era verdadeiramente contrito. Irmãos, estar contrito significa estar ciente da nossa condição espiritual. Isso significa que o nosso interior é esmagado como um sentido de sua culpa. Isso não significa apenas se sentir mal ou como remorso sobre o pecado. Isso significa que temos uma genuína e profunda tristeza para nossa rebelião contra Deus e um desejo determinado de fazer
de forma diferente. A nossa tendência é a de reconciliar, é de racionalizar ou explicar, ou desculpar, ou defender, ou justificar o nosso pecado. Um coração contrito não procura culpar as circunstâncias ou outras pessoas ou Deus pelo próprio fracasso. Você não vê Davi culpar Deus ou Betseba. Senhor, se você não tivesse me feito rei, eu não estaria andando no terraço do palácio. E além disso, se você viu o que ela não estava usando, e ainda ouvimos esse tipo de coisa o tempo todo. Se você estivesse casada se você não estivesse casada com esse idiota, você trapassaria também. Ou não, é minha culpa, o chefe é tão mesquinho que eu tenho que roubar da empresa para sobreviver. Ou se eu não tivesse vizinhos tão terríveis, eu não iria perder tanta calma. Irmãos, se esperarmos para termos um coração limpo, deve haver contrição. Em segundo lugar, houve confissão. O versículo 51, do 3 ao 4, nós vamos ler depois. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Irmãos, há dois lados para a confissão de Davi. Primeiro de tudo, ele confessou a si mesmo. Ele diz, eu sei que eu pequei. Eu não posso negá-lo, ou fugir dele, ou esquecê-lo. Eu conheço o que fiz. Então ele confessa o seu pecado a Deus. E ele diz, contra ti somente pequei. Junto com a sua admissão da culpa, está uma confissão de justiça de Deus. O direito de Deus de julgá-lo pelo seu pecado. Davi não faz apelo por demência nenhuma afirmação de que Deus é muito duro com ele, não há recursos para uma sentença leve. Simplificando, ele diz, você está certo e eu estou errado. A confissão genuína, irmão, exige que levamos o pecado tão a sério quanto Deus leva. Não é apenas um deslize, um erro. Nós precisamos ter atitudes corretas para com o pecado. Um nojo, e nós precisamos determinar e se afastar do nosso pecado. Salomão diz lá no Provérbios 28:13, o que encobre os seus pecados não prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, aqui no Salmo 51, Davi está em reconhecimento franco e cheio de pecado. E Davi diz, eu conheço os meus pecados, eu não estou tentando encobri-los, eles estão sempre diante de mim. Esse ato duplo de adultério e assassinato, que eu sou culpado. Ele não tenta encobri-los ou culpar Deus por eles. E ele diz, não é culpa sua, Deus, é minha culpa. Confissão genuína. Essa é uma razão pesada, porque eles não estão dispostos a vir para o lugar onde eles reconhecem o seu pecado. Eles se recusam a chamá-lo como Deus o chama. Eles se recusam a ser honestos com eles mesmos e com Deus. Mas nunca podemos ser perdoados enquanto fazemos isso. A primeira etapa no processo do perdão, irmãos, é um reconhecimento do pecado.
se nós não reconhecermos que nós somos pecadores, que nós devemos pedir perdão a Deus, devemos nos santificar diante dele, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu quero concluir aqui essa mensagem dizendo o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro. A parte mais bonita da história é que Deus fez isso por Davi e ele está disposto a fazer o mesmo por qualquer um de nós, irmãos. Deus se deleita em ter a oportunidade de perdoar. E quando ele perdoa, ele não continua a mantê-lo sobre as nossas cabeças. Às vezes temos mais dificuldades em perdoar a nós mesmos do que Deus. Às vezes sentimos sobrecarregados com o peso da culpa por muito tempo depois que Deus removeu o fardo do pecado. Precisamos seguir as instruções de Deus para encontrar perdão. Então confiar em Deus, confiar que Deus cumpriu a sua promessa de perdoar. Eu tenho conforto nestas palavras, irmãos. O Salmo 103, versículo 2 diz: quando o Oriente está longe do Ocidente, quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Esta noite, pode haver alguém neste lugar com a necessidade da purificação que Deus oferece. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quantos aqui nesta noite desejam estar em Cristo? Quantos aqui desta noite desejam que Deus purifique suas vidas? Não importa se você é crente ou não, o pecado está sempre diante de nós, por isso é que Jesus disse que que Ele é o nosso advogado diante do Pai. Talvez você esteja pensando: pastor, isso é para as pessoas do mundo que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Eu já sou salva, pastor. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. O processo de purificação, ele é contínuo em nossas vidas. Viva a sua vida na expectativa de que se Cristo voltar hoje, você esteja preparado. Não esqueça que nós somos pó. E precisamos estar com a nossa vida à disposição do Senhor. O Salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Precisamos estar dispostos a estar pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas culpas. Talvez você nunca cometeu um adultério. Talvez você nunca matou ninguém. Talvez você nunca deixou de ajudar alguém. Mas tem alguma coisa que você precisa fazer. Lembra do homem rico? Foi ter com Jesus de noite e perguntou o que ele faria para alcançar a vida eterna. Jesus falou se ele conhecia os mandamentos. E ele falou todos os mandamentos. Ele disse eu já sei, Senhor, conheço todos. Aí Jesus disse: lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e reparta com os pobres. E vem e segue-me. Ele sabia tudo, ele conhecia tudo, mas ele não sabia que ele era avarento. E a Bíblia diz que os avarentos não entram no reino de Deus. Você pode ter muitas qualidades, irmãos, mas deve ter alguma coisa na sua vida que precisa de ser purificado. Você e eu não somos melhores que Davi. Portanto, nós devemos confessar os nossos pecados e ter uma oportunidade de entregar a nossa vida para Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.
que nós possamos meditar nesse texto da palavra de Deus. Agora nós vamos para o momento de oração. Eu sei que levando meus olhos até a igreja agora, neste momento, eu seria capaz de contar quantos de vocês que estão assistindo esse culto estaria levantando a sua mão e pedindo para que Deus abençoasse em alguma área da sua vida. Com isso, olhando daqui, eu sei, cada um no seu banco ali sentado, poderia revelar alguns nomes aqui, mas não vou fazer isso para não cometer o erro, para não ser injusto para com os irmãos. Mas eu quero orar juntamente com vocês. O pastor Domiciano, semana passada, ele fez uma lista de pedidos. Eu não fiz essa lista de pedidos, mas eu quero colocar a vida de cada um de vocês na mão do Senhor. E eu quero pedir para você que está agora assistindo o culto, ajude com a sua família, com seu esposo, com seus filhos, e vamos orar ao Senhor. Cada um, faça a sua oração. Eu vou aqui orar juntamente com a minha esposa, vou chamar a Anice, vem aqui, Anice, vamos orar. A Anice vai orar e depois que a Anice orar eu faço a última oração. Boa noite. Boa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças damos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de poder estar falando com o Senhor nesta noite. Meu Deus, muito obrigada pela Tua palavra que ouvimos, meu Pai querido, que nós possamos, Pai, também estar sempre lembrando de nós mesmos, pedindo para que o Senhor venha purificar nosso coração, nos limpar, tirar tudo aquilo que não agrada o Senhor das nossas vidas, meu Deus. Senhor, meu Deus, eu te peço que o Senhor venha estar abençoando, Pai, nossas famílias, ó Deus, aqueles que ainda não têm o Senhor como Salvador da vida, que o Senhor possa estar trabalhando, operando, Senhor, na vida de cada um. Meu Deus, abençoa, Senhor, nossos queridos irmãos, que não está podendo, Senhor, estar indo ali na igreja, fazendo seus pedidos de oração, mas nós sabemos, ó Deus, que nós estamos contritos a Ti, sabemos que o Senhor está ouvindo cada um nesta noite, que os irmãos continuam, Senhor, fazendo seus pedidos, orando, porque nós sabemos que a oração é onde nós podemos ter a comunicação com o Senhor. Ajuda cada um, Pai querido, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar entrando com a Tua providência, Senhor, dando, Senhor, saúde para os irmãos. Pai de amor, eu te peço também pelos meus vizinhos, que o Senhor esteja abençoando, visitando, livrando, Senhor, deste mal que está sobre o mundo, sobre as pessoas. Pai querido, também eu te peço que o Senhor esteja abençoando os pastores de todas as igrejas, que o Senhor esteja dando força, meu Deus, saúde, para que possamos estar falando de Ti para o mundo, ó Deus. Ó Deus, porque o Senhor conhece, o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos, ó Deus, que este momento ia chegar, porque o Senhor tem falado com todo mundo, Senhor, em toda a face da terra, meu Pai. Pai querido, seja feita a vontade do Senhor e nos ajuda, Senhor, a entender este tempo e que nós possamos ser alegres, porque nós sabemos que confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Perdoa os meus pecados, aumenta minha fé em Ti e também abençoa o meu lar, Senhor, abençoa meus filhos, supre as nossas necessidades, Senhor. Pai, visita a mente de cada um, ajuda, Senhor, os irmãos para que eles possam ser fortalecidos no Senhor. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, querido e eterno Pai, nós queremos, ó Deus, nesta noite, colocar nas Tuas mãos, ó Pai, cada pedido de oração que foi feito através das mãos levantadas, nos nossos lares aqui, cada família. Que o Senhor possa abençoar essas vidas, Pai, ajudando o Senhor para que tudo que fizermos seja para o engrandecimento do Teu reino. Queremos pedir pelas famílias da nossa igreja ali, na pessoa do pastor Domiciano, com ele e a sua família, que o Senhor possa abençoar, ó Pai. Queremos pedir também pelas famílias, ó Deus, da igreja. Se nós fôssemos citar, seriam muitos nomes, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a vida de cada um do Teu povo. Quero pedir pelo núcleo ali de Ruth Ramos, ó Pai, na pessoa da irmã Dalva, Senhor,
por cada família ali daquele grupo. Possa abençoar, Senhor. Toma nas tuas mãos, ó Deus. Quero pedir ao Pai que o Senhor esteja abençoando também, ó Deus, o nosso grupo ali em Guaianazes, Pai. Abençoa a nossa igreja ali, abençoa o nosso povo. Tem misericórdia das famílias, ó Pai. Toma nas tuas mãos cada família ali, Senhor, representada. Queremos pedir, meu Deus, que o Senhor nos dê a oportunidade de estar fazendo a tua vontade. Quero também agradecer pelos irmãos que têm contribuído com a tua obra, mesmo com as portas da igreja fechadas, eles têm dado as suas ofertas, seus dízimos, e nós agradecemos ao Senhor por eles, ó Pai. Pedimos que o Senhor continue abençoando esse grupo, Pai. Abençoando para que a tua igreja possa continuar firme com o propósito de estar fazendo a vontade do Senhor. Toma, Senhor, cada dizimista na tua mão. Toma, Senhor, cada ofertante, Pai, nas tuas santas e benditas mãos, Pai. Queremos pedir, meu Deus, que o Senhor esteja abençoando, Pai, o pastor Josué na sua recuperação. Queremos pedir também, ó Deus, pela irmã Zezé lá na Bahia, pela sua mãe, que está para fazer uma cirurgia, Senhor. Queremos lembrar também, ó Deus, da recuperação da Leilane, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a vida da tua serva. Queremos pedir, ó Pai, pelas famílias ali, ó Deus. Abençoa, Senhor. Ajuda, meu Deus, que nada venha faltar no lar desses irmãos, Pai. Toma também, ó Deus, o Robson, a sua esposa, a Daitiana, o seu sogro, o irmão Elielson. Toma ele nas tuas mãos, Senhor. Abençoa o teu servo. Abençoa também, meu Deus, a família do Alex, Pai. Abençoa, Pai, a irmã Deis. Abençoa também os meninos, Pai. Abençoa a irmã Laura, a sua família toda, Senhor. Em especial, nós queremos pedir pelo Denis, Pai. Abençoa a vida do teu servo. Ajuda ele, Senhor, a dar nos teus santos e retos caminhos. Queremos também lembrar, ó Pai, do Ricardo Hilário, Senhor, que pediu para orar por ele, Pai. Abençoa o Ricardo e sua esposa, Senhor. Toma eles nas tuas santas e benditas mãos. Ajuda ele, ó Deus, na sua vida espiritual, na sua caminhada na área financeira também, no seu emprego. Abençoa ele, ó Deus, e ajuda, Pai, que eles possam crescer cada dia mais e mais. Quero pedir pelo Mike, pedir pela a sua esposa Adriana, Pai. Toma também a Ariane nas tuas mãos, o Johnny e essa família abençoada, Pai. Quero pedir, meu Deus, as tuas ricas bênçãos para nossas famílias, ó Pai. Em especial, quero pedir pelo meu sogro, que completou 96 anos de idade ontem, ó Pai, e que o Senhor possa abençoar a vida do teu servo. Ajuda ele, ó Deus, na sua caminhada aqui nesta terra. Toma ele nas tuas mãos, abençoa seus filhos, ó Pai. Toma, ó Pai, cada um deles nas tuas mãos. Queremos pedir pela família do Toninho, ó Deus, que ontem faleceu a sua esposa. Abençoa ele, ó Deus, a seus filhos. Toma eles nas tuas mãos. Abençoa a Raquel, o Felipe, ó Deus. Conforta os corações deles, ó Pai. Ajuda, Pai. Em nome de Jesus oramos a Ti agradecidos e pedimos. Amém. Que Deus nos abençoe e que os irmãos tenham uma boa noite de sono. Amém? Amém. Amém.